A quinta dica é em relação ao preço. Então, orçamento. Muita gente me pergunta como que eu cobro em um evento, tá? De modo geral, os valores dependem muito do quê? Dos custos que você tem para participar daquele evento. Então, esse é o fator principal. Então, se você está num lugar em que o custo é muito alto, você tem que pensar que o valor vai ter que cobrir isso, porque não existe nada pior do que você pagar para trabalhar. Então, você atendeu ali 3, 4 horas de serviço e aí no final das contas você paga todo mundo, paga o transporte, paga tudo e aí você verifica que não sobrou nenhum dinheiro. Na verdade, você teve que pagar mais. Então, toda a sua mão de obra ali foi de graça, tá? Então, isso é terrível, dá uma sensação de frustração muito grande. E ninguém quer isso, tá? Então, baseado nesse aspecto, tá? E baseado nos seus custos, que você tem que lembrar e ficar atento. Então, pense nisso também, tá? E considere um fator, né? Um número mágico que, baseado também na minha experiência, né? De quase 20 anos de profissão, tem uma média em que 99% das vezes você não vai correr o risco de pagar para trabalhar e vai ter um retorno satisfatório, né? Cobrando o valor de R$ 2 por minuto por terapeuta trabalhado durante o evento. Então, R$ 2 por minuto por terapeuta trabalhado. Para que vocês entendam, vamos dar um exemplo. Então, você é chamado para trabalhar em um evento e você precisa fazer um orçamento, tá? E esse evento funciona assim, vai ser 2 horas de evento com 4 terapeutas. 2 horas de eventos, 4 terapeutas. Qual que é o valor que você vai cobrar para ir atender este tipo de evento? Então, numa conta rápida, R$ 2 por minuto trabalhado. Como é que eu vou chegar, então, no meu valor final, em reais? 2 horas dá 120 minutos, correto? 60 mais 60, 120 minutos. Só que o meu evento não é para um terapeuta, é por 4. Então, eu tenho que multiplicar os 120 minutos por 4, que vai me dar 480 minutos trabalhados naquele evento. E aí entra o meu número mágico, R$ 2 por minuto trabalhado por terapeuta. Então, se eu tenho 480 vezes 2, dá R$ 960. Então, esse é o valor, né, que eu cobraria para trabalhar num evento desse. Vamos supor ali que, arredondando para R$ 1.000 para atender esse tipo de evento. Como que eu vou ter certeza de que esse valor, ele realmente é justo e eu não vou pagar para trabalhar neste evento, né? No final, eu vou ter um lucro em cima disso. E qual que vai ser o meu lucro, provavelmente, tá? Pode ter, lembrando que pode ter algumas alterações de acordo com o custo, mas de modo geral, o custo com transporte, 2 horas você não tem muita alimentação, né? No máximo, às vezes, tem que comprar uma água para os terapeutas, tá? Então, nesse tipo de evento, se você pagar R$ 50 a hora para cada terapeuta, na maioria das cidades do Brasil, é um valor muito justo, tá? Então, você vai ter R$ 50 vezes 2 horas, tá? Então, são R$ 100 por terapeuta. Como você que contratou 4, você vai pagar R$ 400 de mão de obra de prolabore, tá? Então, isso, R$ 1.000 menos 400, você sobra R$ 600, tá? Só que você tem também que pagar imposto. Muitas vezes em eventos você precisa emitir nota fiscal. Então, quando você é MEI, isso vai ficar ali em torno de 10% no máximo, né? Então, R$ 100, 600 menos 100, ainda sobram R$ 500 para você. E de transporte, e pagando ali a água, a touca descartável, o álcool para desinfetar, né, a cabeceira da cadeira, né, na troca de clientes. Então, isso tudo também vai representar ali mais ou menos 20% do valor do seu orçamento, que é em torno de R$ 200, tá? O transporte, o deslocamento, ele pode ser, se você vai fazer numa outra cidade e tal, mas vamos supor que ali na sua cidade mesmo não é um lugar muito longe tal, não tem pedágio e tudo mais. Então, R$ 200 está de bom tamanho para você estar cobrando o valor em relação a isso. Então, 500 menos 200 sobram R$ 300. Então, você tem uma margem de lucro de 30%.
Então, olha como é uma margem considerada muito boa no termos de negócio, tá? Então, 30% de lucro realmente é muito bom. Lógico que o valor, né, ele poderia ser maior, mas R$ 300 para um evento que teoricamente é pequeno, 2 horas de duração apenas, né? Então, é um valor muito justo. Se você tiver vários eventos desse tipo, pode ter certeza que vai valer a pena você trabalhar com esses números que eu te apresentei, tá? Depois você pode ir lapidando conforme a experiência, né? Acrescentando de forma mais correta ali os custos e tudo mais, para você ter um controle melhor das suas finanças em eventos. Mas para quem está começando, para quem não tem muita experiência, pode estar usando essa conta. Se você mora num lugar como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, onde os custos são maiores, eventualmente você pode pensar num custo de R$ 3 por minuto por terapeuta trabalhado. Então faça as duas contas para ter um parâmetro e aí de repente chega no meio termo, né? Tenha mais ou menos ali uma conta dos seus custos para que você consiga garantir que você vai dar um orçamento e você vai ter um retorno financeiro em cima disso, tá? Então essa foi a minha quinta dica, né? Então em relação ao orçamento, como cobrar R$ 2 por minuto por terapeuta trabalhado no evento. É uma conta simples, direta, que você consegue fazer para elaborar os seus orçamentos durante um evento de Quick Massage.